Sua vida toda, você foi chamado de Simão, aquele que ouve. Mas hoje, eu digo que você é Pedro. Pedra. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Este é um lugar de morte. E eu os trouxe aqui para lhes dizer que a morte não tem poder para manter o meu povo redimido cativo. Porque eu vivo, vocês também viverão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Chegou aquela época do ano onde não importa o contexto caótico do país, tudo isso fica de lado por causa de um feriado específico, de poucos dias, chamado Carnaval. Diversos youtubers excelentes já trataram sobre esse tema, como por exemplo o JJ, um dos melhores canais do YouTube BR, mas decidi vir aqui trazer a minha versão e interpretação dos fatos relacionados a esse período de festança nacional. E já deixo bem claro que minha intenção aqui não é ofender a cultura de ninguém, só vou trazer um panorama histórico e a partir dele construir reflexões cristãs acerca dos rumos que a nossa cultura tem tomado. Então, depois desses esclarecimentos iniciais, acho importante tratar da primeira questão, a origem histórica do carnaval. Ela é muito mais antiga do que as pessoas pensam. Na Roma Antiga, por exemplo, havia a Saturnália, festa em homenagem ao falso deus Saturno. E as principais características desse festival eram suspensão temporária das normas sociais, consumo excessivo de comida e bebidas alcoólicas, permissividade sexual e zombaria das autoridades. Notaram alguma semelhança com a nossa realidade? Será que tem algo a ver? Ou eu estou exagerando e sendo mais um crente chato sem noção na internet? Enfim, os romanos não se contentavam apenas com uma festa desse tipo por ano. Não, eles tinham também outro festival popular, chamado de Lupercalia, que era basicamente uma festa de fertilidade, regada de nudez ritual e conotação sexual explícita. Lembram do livro do Êxodo? É importante falar dele porque o povo hebreu foi escravo durante 400 anos, no Egito, e lá eles tiveram contato direto com a cultura egípcia. E os egípcios, além de serem os mestres do politeísmo do Oriente Médio Antigo, tinham, ao longo das estações, as suas festas de fertilidade e colheita, que também, adivinhem, era cercada de danças, bebidas, ritos simbólicos e tudo isso misturado com sexualidade liberal, natureza e até contato com divindades. E ainda tem os gregos, que embora tenham sido responsáveis pelo desenvolvimento das filosofias ocidentais e conceitos que deram origem à nossa amada democracia, também eram pagãos, já que, como sabemos, isso é o básico do Antigo Testamento, o povo escolhido por Deus no mundo antigo era o povo hebreu, vulgo israelita, então os gregos cultuavam vários deuses, e esse politeísmo se refletia em sua cultura paradoxal também. Ao mesmo tempo que a civilização grega era o berço de debates e tratados de conhecimento excepcionais, ela também não era tão organizada e shed como pensamos. Um dos principais festivais gregos era a festa Dionísias, que envolvia o teatro, bebidas, vinho principalmente, e também pessoas dançando sem parar, em uma espécie de estado de êxtase. Ah, outra coisa importante. Era uma espécie de contato com o divino, que nesse caso era o contato das pessoas gregas e o deus do vinho, vulgo Dionísio. Depois desse retrospecto histórico, sinto a obrigação de citar Eclesiastes 1:9. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. O carnaval é apenas a externalização dos sentimentos humanos mais pecaminosos, e a prova disso é que as mais diversas culturas, ao longo dos séculos, tinham festas muito semelhantes à versão moderna brasileira. Ah, mas e a arte? Os gregos já mascaravam os seus festivais libertinos com movimentos artísticos e tudo mais.
Não adianta nada a parte artística ser exuberante e colorida se a essência da festa é sim pagã, mesmo que muitas pessoas neguem ou ignorem esse fato. Aí você deve estar se perguntando: ué, você citou várias festas, mas nenhuma se chama carnaval. Então, quando ele surgiu? Aí que entra uma parte curiosa da história. Durante a Idade Média, na era do domínio cultural da Igreja Católica na Europa, mais precisamente entre os séculos V e XV depois de Cristo, surge uma festa chamada de Fest of Fools, ou, em português tupiniquim, Festa dos Tolos. Basicamente, era uma festa praticada pela parte baixa do clero católico francês. E esse festival é meio que a versão anterior ao carnaval institucionalizado. E o engraçado é que, como disse antes, essa festa, inicialmente, não era popular. Era uma celebração praticada por religiosos, sacerdotes católicos mesmo, onde eles zombavam do sagrado, cantavam cantos satíricos e praticavam a inversão hierárquica, ou seja, assumiam de forma engraçada e cômica papéis de bispos mais altos no escalão católico. E esses bispos, hierarquicamente elevados, assumiam os papéis inferiores. Enfim, ridicularizavam toda a ordem institucional da igreja da época. E não só isso, usavam máscaras e fantasias grotescas. Mas, para ser justo, o mais alto clero da igreja romana não aprovava essas práticas, só que a toleravam. E só começaram a combater essa festa no século XIII, através de condenações por meio da Universidade de Paris. E como eu disse anteriormente, essa festa acontecia mais na França e aos arredores das catedrais e igrejas francesas. Ou seja, era um fenômeno específico regional e não era tão popular assim. Só que depois do século XIII, podemos dizer que o erro da igreja foi condenar a festa, mas ao mesmo tempo tolerar ela. E isso gerou consequências terríveis. A festança saiu das catedrais e começou a ser praticada pela população nas cidades medievais. E surgiu o pensamento de que a festa deveria ser um período de excesso e extravagância antes dos jejuns da quaresma. E aí sim surge o termo carnaval, do latim, que significa carnivale, traduzido como adeus à carne. E Peter Burke, em sua obra Cultura Popular na Idade Moderna, fala bastante sobre essa transição. Durante o carnaval, o povo extravasava os seus desejos internos, e os pobres zombavam dos ricos. Os servos imitavam os seus senhores, figuras da autoridade eram ridicularizadas, e o vulgar era celebrado. E as máscaras tinham uma função social importante também. Não serviam apenas para satirizar os elementos daquela sociedade. Elas serviam também para apagar a identidade pessoal daquelas pessoas que as usavam. E o objetivo disso era o anonimato. Aquelas pessoas não queriam ser reconhecidas, para assim terem um passe livre para praticar qualquer tipo de imoralidade sexual, já que seus vizinhos e amigos não a reconheceriam e assim a falsa beleza moral delas continuaria intacta ao longo de todo o ano. Isso é bizarro. É como se essas pessoas fingissem serem o que não são o ano todo, para só no carnaval mostrarem o seu verdadeiro eu interior, as suas verdadeiras faces. E aí chegamos nos dias atuais, com o surgimento e popularização do carnaval brasileiro, que pega elementos tanto da cultura portuguesa quanto africana e forma uma mistura sincrética nova. Aqui fomos muito além do carnaval de Veneza, que já era imoral, porém tinha uma certa regulação do Estado e da Igreja. No Brasil é diferente. O Estado enaltece as características liberais carnavalescas e até incentiva elas, já que essa festa virou um patrimônio cultural nosso, chegando a ser tombado pela Unesco em 2012. E ano após ano, embora o movimento evangélico brasileiro cresça, a magnitude do carnaval também cresce, e os shows e bloquinhos de rua ficam ainda mais lotados. E aí, você, meu telespectador crítico, comenta: ai, é só não ir, para de encher o saco. Bom, eu não estou falando de proibir as pessoas de irem no carnaval.
Cada um sabe o que faz. Não estou aqui assumindo o papel de juiz da moral e dos bons costumes, já que o único capaz de ocupar esse posto adequadamente é Cristo Jesus. Mas esse vídeo tem um propósito sim, servir de aviso para aqueles crentes indecisos que acham que não é perigoso flertar com o mundo de vez em quando. Lembre-se que nosso Senhor é único, e tendo Ele como mestre, não podemos servir a cultura mundana. Não se esqueçam que a Terra é influenciada e controlada pelo maligno, e infelizmente, a maioria das pessoas segue um caminho mais fácil, aquilo que é mais aceito, considerado divertido e popular. Mas para nós, crentes, o que importa é permanecermos fiéis aos nossos princípios. E nesses momentos do ano, uma frase de Kierkegaard, filósofo dinamarquês cristão, vem à tona: a multidão é a mentira. Não devemos tratar mal nem desrespeitar qualquer um que tenha uma cosmovisão diferente da nossa. Lembrem-se que Jesus nos deu um novo mandamento: amarmos até os nossos inimigos. Nossa função é apenas espalhar as verdades do Evangelho, e aqueles que querem compreender os ensinamentos de Cristo irão nos escutar, já outros irão rejeitar tudo o que dissermos. Mas, com amor e justiça, devemos suportar a tudo isso. A igreja deve crescer por conta do amor e da nossa fidelidade ao Criador, e o ódio, a amargura e a violência sem sentido são meios que devemos nos afastar, já que eles pertencem ao mundo. Nesse período de carnaval, aproveite o tempo para ficar ao lado da sua família, descansar, ler bons livros e até jogar videogame. Mas em relação a festas onde está tudo liberado, te aconselho a pensar uma coisa antes. O que Jesus faria? Digo isso porque você não tem desculpa nenhuma. Como mostrei no começo do vídeo, na época dele já haviam festivais parecidos, e pelo que eu sei, ele não participou nem endossou nenhum deles. Faça que nem Jesus. Ignore o carnaval. Aliás, gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Estou lendo cada um, e fico muito feliz que esses vídeos estejam sendo úteis para alguém. Além de mim, claro. Vou agora falar aqui um pequeno spoiler dos próximos vídeos. Alguns temas que eu irei tratar serão Dostoiévski e Silent Hill. Então, aguardem. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.